Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém, aleluia. Graças a Deus. Irmãos, essa palavra maravilhosa, ela vem dos lábios de um homem que foi provado. Ele não sabia, ele não entendia o que estava acontecendo, mas foi um homem que viu o sofrimento. Nós já sabemos a história de Jó. Eu acredito que todos aqui, né, a menos que tenha alguém que ainda não aceitou Jesus, talvez não conheça, mas a Bíblia fala claramente sobre a vida de Jó. Isso aqui não foi um conto simplesmente, não foi uma parábola ou um pensamento de alguém, foi um sofrimento real. Foi um homem que viu o sofrimento, foi um homem que teve perdas terríveis, perdeu tudo o que tinha e também foi desprezado. Ele foi desprezado, ele foi humilhado, um homem que era muito rico, que tinha tudo, mas que de uma hora para outra ele se viu sem nada. É muito tremendo esse livro, e quando nós meditamos sobre o sofrimento deste homem de Deus, que ele estava passando sem entender, porque na maioria das vezes nós passamos sem entender, ou mesmo o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, conhece o nosso aceitar e o nosso levantar, ele traz à nossa memória alguma coisa. Se nós, de acordo com o que a Bíblia diz, que é tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar, ele vai colher. E o que acontece conosco muitas vezes, se algum dia nós negamos algo para alguém, ou nós falamos mal de alguém, ou nós tivemos uma atitude que não corresponde ao amor de Deus em nossos corações, chega uma oportunidade que aquilo vai retornar. Porque a Bíblia diz que todo ato nosso vai ter uma recompensa, tanto os bons como os ruins. A Bíblia diz assim: lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar. E lançar o pão sobre as águas, irmãos, é interessante que quando nós lançamos o pão sobre as águas, o pão fica da maneira normal. Se você colocar o pão sobre a água, sobre o leite, sobre qualquer líquido, ele vai inchar, ele vai crescer de tamanho, muito. Então, depois de muitos dias você vai achar, você não vai achar mais o tamanho que você colocou, você vai achar ele bem maior. Assim também são as boas atitudes nossas, nós vamos colher muito mais. Planta-se um grão, nasce-se espigas cheias. Eu já contei aqui sobre um dia que lá no campo missionário, lá no Caldeirão do Mulato, Deus me deu uma palavra sobre plantar e colher, e eu perguntei para as pessoas que estavam ali, um senhor, que ele é agricultor, ele me disse: não, planta, acho que é 3 grãos de milho, e um dia só nasce um bocado de milho, e a espiga nasce várias, e em uma espiga só, uma vez eu contei, ele me falando, deu mais de 500 grãos em uma só espiga, imagine. Então a lei do retorno é muito mais. A plantação, nós escolhemos qual a semente que nós vamos plantar. Nós escolhemos a semente a plantar, mas a colheita, ela é inevitável, e ela também nós não escolhemos. Nós escolhemos, sim, quando nós plantamos o bem, sabemos que é o bem que nós vamos colher. Mesmo que o mal venha, ele não vai prevalecer. Então, irmãos, vejam bem, Jó, ele era um homem sincero, era um homem que andava nos caminhos do Senhor. Quando nós lemos o livro, nós vemos ali os amigos, entre aspas, aqueles 3 amigos. Por fim apareceu mais um, Eliú, né? Que aquele senhor que era mais velho e deu alguns conselhos. E nós podemos observar que Jó, ele começa a fazer um lamento. Aqueles amigos, de tanto eles também acusarem Jó, leva Jó a questionar com Deus. Por quê? Porque ele estava passando todo aquele sofrimento, de uma hora para outra ele perdeu tudo, ele foi desprezado, mas ele tinha na consciência algo que era realmente uma provação. Ele sabia, porque ele olhava, irmãos, eu fico maravilhada com Deus, porque Deus, ele não nos deixa enganado.
Ele não nos deixa enganado. Se nós ajudamos alguém, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai achar. Não precisa você, eu ajudei aquela pessoa não me dá nenhum bom dia. Não precisa disso. Porque se você ajudou, é Deus que vai lhe dar o retorno. É o Senhor que vai lhe recompensar. Se você fez o mal, se você mentiu, se você fez qualquer coisa ou falou mal daquela pessoa, a Bíblia diz, irmão, não fale mal um dos outros. Se você fez alguma coisa, perdoe, peça perdão ao Senhor, vá diante de Deus se humilhar e cessa para que o mal também cesse e não venha ao seu encontro, em nome de Jesus. Mas quando nós temos uma sã consciência que nós estamos passando por determinada situação ou acusação, seja o que for que vier contra você, contra a sua vida, mas você corre sua consciência e tem certeza que você não plantou aquilo, que aquilo está vindo, então descanse seu coração em Deus e espere a resposta. Às vezes nós vemos alguém pedir oração que está doente, que tem algum problema, e pessoas julgam que é um pecado. Será que não está em pecado? Que é alguma coisa? Então nós não podemos fazer isso. Isso não nos pertence, porque é o Senhor que é o juiz e é Ele quem julga. O direito de julgar é de Deus, mas cada um sabe da sua vida, e nós temos o Espírito de Deus. A lâmpada de Deus acende em nós e nos diz aquilo que nós fizemos, se nós precisamos nos arrepender, se nós precisamos ir nos consertar com alguém, pedir um perdão, o que nós precisamos fazer. A palavra de Deus, ela é clara e ela fala isso, e nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Em Jó, naquela época, o Espírito Santo nem se ouvia falar, né? Do Espírito Santo, ele era dado por medida, mas o homem de Deus conhecia, sabia que tinha o Espírito. Aleluia, aleluia. E Jó, ele chegou a dizer, na verdade é o Espírito no homem, e o Todo-Poderoso, a inspiração do Todo-Poderoso da vida. Aleluia, aleluia. Ele entendia isso. E sem falar, irmãos, que Jó foi do tempo remoto. Os estudiosos falam sobre a arqueologia bíblica que Jó, ele foi antes de Abraão. Então, foi um tempo muito remoto, mas ele tinha comunhão com Deus. Para quem tem comunhão com Deus é sempre atual, porque o Espírito Santo revela todas as coisas. Aleluia. E Jó, ele estava ali, quando ele corria a consciência, ele tinha certeza que ele não tinha praticado nada que viesse abonar a sua conduta moral, a sua conduta espiritual. Ele observava e ele chegou à boca, abrir a boca e falar, dizer como ele agia, que ele não via o nu para deixar descoberto, ele não oprimia viúva nem órfãos, ele ajudava, ele era o pai de órfãos, ele ajudava a todos. Então era um homem que tinha uma integridade diante de Deus e não entendia por o que ele estava passando. E eu quero já dizer para a igreja nesta manhã, não sei a sua situação, não conheço a sua vida, nós não conhecemos a vida um do outro, mas o Senhor é quem conhece. Não importa o que alguém pensa sobre você, não importa o que alguém fala sobre você, o importante é o que Deus sabe sobre você. Aleluia. Ele conhece sobre nós. Aleluia. Ele conhece o nosso assentar e o levantar. E Jó tinha essa certeza. Alguns estudiosos dizem que foi mais ou menos 11 meses que durou o sofrimento de Jó. Não temos certeza, nós falamos de acordo com os estudos, mas não temos certeza. Só sabemos de uma coisa, que diante de todo aquele sofrimento, como nós estamos sofrendo, um dia parece uma eternidade. Imagine a situação de um homem que perdeu tudo, que ficou se coçando e larvas saíam do seu corpo, como ele mesmo falava. E ainda sendo acusado pelos amigos. E um versículo muito interessante aqui nesse livro, no capítulo 6, versículo 14. Eu acho muito lindo esse versículo que diz assim, eu vou deixar para a igreja. Guarda esse versículo, igreja. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Às vezes tem alguém aflito e alguém, ao invés de ajudar a sanar aquela ferida, vai magoar aquela ferida. Mas que nós aprendamos
com a palavra do Senhor. Se alguém está aflito, nós devemos mostrar compaixão, mesmo para aqueles que deixaram o temor do Todo-Poderoso. Não deixar de falar as verdades da palavra de Deus, não deixar de falar aquilo que o Senhor ordena, porém em amor. Quando nós falamos em amor, as palavras podem ser duras, mas elas curam, com certeza elas trazem cura, aleluia. E Jó, ele não entendia o que estava passando. No capítulo 7, ele diz assim: que é o homem para que tanto estimes e ponhas sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites e cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E porque me não perdoas a transgressão, e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Irmãos, o sofrimento dele foi tanto que ele chegava para Deus diante da situação. Ele chegava para Deus e falava essas palavras. E tem sofrimentos que nós passamos e nós não sabemos o que fazer, e chegamos diante do Senhor e procuramos, mas aqui Deus estava trabalhando algo tremendo na vida de Jó. Deus estava trabalhando nele, ensinando ele a ser paciente, aleluia. A palavra de Deus nos fala sobre paciência. Tiago, ele chegou a dizer, olha irmãos, Tiago capítulo 5, deixa eu ler aqui para a igreja. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que foram antes, que vieram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aleluia. O que a palavra está nos dizendo é que nós precisamos exercitar a paciência em nossa vida. Nós estamos vivendo numa pós-modernidade onde tudo é instantâneo. Nós queremos tudo instantâneo, até pedimos paciência ao Senhor e queremos assim um toque rapidamente, mas não é assim. A palavra de Deus fala sobre um processo. Agora o Espírito está me lembrando, aqui no livro de Romanos, capítulo 5, eu vou ler aqui rapidamente. Romanos capítulo 5, diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência. Então, irmãos, quando a tribulação vier, pode ter certeza que Deus está trabalhando em você para lhe trazer a paciência. Às vezes as pessoas até declaram, inclusive eu estou orando por uma pessoa e aconselhando uma pessoa que ela sempre se declarou que tem pavio curto. Eu sou pavio curto, não suportava nada, e Deus está ali amassando aquele barro, ó. Está passando uma prova terrível, e ligou para mim, e eu fui falar para ela, dizer para ela, olhe, veja o que Deus está requerendo. Fui falar assim, com um jeitinho, olhe, tenha paciência, os profetas também sofreram, né? Não aceita. Então, irmãos, vejam só, a tribulação vem, não é em vão. O que vem na nossa vida não é em vão. O Espírito de Deus, Ele quer lapidar as nossas vidas para nos fazer vaso de honra na mão do Senhor. A palavra de Deus diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Então o barro é frágil, o barro se quebra. Mas o Senhor dos exércitos é Ele que põe de pé. Se Deus permite passar, a fornalha pode ser ardente, mas você vai sair da fornalha lapidado e glorificando o nome do Senhor, mudado para a glória de Deus e com resistência. Deus quer nos dar resistência diante das lutas, diante das provações. Pode ter certeza que é o oleiro santo que está trabalhando, aleluia. E ele diz aqui na sua palavra, através do apóstolo Paulo, que a tribulação produz a paciência, aleluia. E a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança.
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, aleluia. Então, irmãos, Jó, Deus trabalhou nele a paciência, e ele teve uma tremenda experiência. Essa experiência serviu para quem? Está servindo para nós hoje. Hoje está servindo para nós. E aí em nós já produz a esperança. O mesmo Deus que permitiu Jó ser provado é o mesmo Deus que está me permitindo. Ele deu vitória a Jó, vai me dar também. Ele também vai me tirar deste sofrimento. O sofrimento da fornalha está apertando, está quente, mas o Senhor é o Deus que livra, aleluia. E quando nós vimos aqui a experiência de Jó, essa paciência que ele teve em esperar no Senhor, valeu a pena. Ele não sabia o que estava acontecendo, irmãos. E nós vimos aqui uma fé muito forte, uma fé inabalável no servo de Deus, porque diante de todo aquele sofrimento, ele não sabia que o inimigo tinha ido diante de Deus para pedir, para provar Jó daquela maneira. Ele não sabia o que era que estava acontecendo, mas ele cria. Ele tinha uma fé tão grande que ele chegou a declarar aqui no capítulo 19. Ele ainda diz assim, alguns versículo 23 e 24, ele diz: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem em um livro, e que com pina de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas das rochas. Aleluia. Naquela época, era uma época, como nós já falamos, que nem o papel existia. Na época dos tempos bíblicos, nós estamos estudando sobre a Bíblia, que ela foi escrita em papiro, que era tirado recolhido de uma planta, né, era um material, em pergaminhos, que eram da pele de cabras, de animais. E também tinha depois, muito tempo depois, que veio outro modelo, que foi o códice. Então, irmãos, vejam só, Jó nem imaginava que isso pudesse acontecer. Mas eu acho isso interessante, porque Deus, ele traz os desejos dele, os sonhos de Deus, aquilo que ele quer realizar. Entenda isso, irmãos. E eu digo isso também por experiência. Tem coisas que Deus quer realizar na nossa vida, que já está no plano do Senhor, já está escrito no céu, no livro de Deus, na sua vida. Deus já tem tudo programado, tem o melhor, aleluia. E muitas vezes nós desejamos, é algo que nós ansiamos, nós não imaginamos que é o que Deus quer fazer. Aí Deus traz o desejar, às vezes nós não entendemos, eu não sei por que está esse desejo no meu coração. Irmãos, se eu for contar aqui, o tempo não vai dar de tantas coisas que Deus trouxe ao meu coração. E se aquele desejo eu não entendia, Jesus, para mim é difícil, é impossível até. Mas o Espírito Santo trazia porque ele queria realizar. Então ele traz o sonho e ele faz com que nós vamos em busca. Nós vamos clamar: Senhor, tem esse desejo no meu coração, mas se vem de ti, então eu sei que tu vais realizar. Mostra-me por onde eu chegar até esse lugar, até a realização desse projeto. Deus é fiel, aleluia. Os sonhos que estão no seu coração, aquilo que Deus traz, ele quer fazer. Receba essa palavra no nome santo de Jesus. Ele quer realizar por você. Aleluia. Jó, ele desejou que a história dele fosse escrita no livro, porque ele achou que era uma grande experiência. Aquele grande sofrimento ele queria deixar para que gerações fossem abençoadas. E nós estamos sendo abençoados hoje com essa história maravilhosa de um homem que foi resiliente e que esperou a vitória, e a vitória veio. Espera no Senhor. Não importa o tamanho do sofrimento, não importa a provação, não importa o que alguém pensa, o que alguém diz, o importante é o que Deus sabe, e o que você sabe que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia. Quanto maior a provação, maior também é a vitória. Quanto mais provado o ouro, quanto mais o ourives coloca o ouro para ser fervido, ele vai tirando as escórias. E quando ele tira as escórias, que chega ao ponto
e ver sua imagem refletida no ouro. E é isso que Deus quer fazer conosco, aleluia. O Senhor quer que nós reflitamos a sua imagem, que nós saiamos daqui nessa manhã com essa certeza de que Ele está trabalhando em nós, para depois Ele trabalhar através de nós, aleluia, aleluia. E Jó, ele pediu que o livro dele fosse escrito, que fosse esculpido em pedras, mas não precisou disso. Deus usou Moisés. Não sabemos como foi escrito o material original do livro de Jó. Pode ter sido em papiro ou mesmo no pergaminho. Deus usou Moisés para escrever, mas nós sabemos de uma coisa: ficou gravado muito mais do que em pedras, porque Deus conservou a palavra dele, e hoje serve para nós e vai para as pedras dos corações, e muitas pedras de corações são quebrantadas através dessa palavra poderosa. E ele, por fim, ele declarou, ele disse: olha, eu queria que minha história fosse escrita. Por quê? Porque eu sei, eu tenho certeza de uma coisa: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar, aleluia. Irmãos, quando Jó estava falando do Redentor, quando Jó estava falando de um remidor, ele se antecipou a Cristo, porque no livro de Ruth, nós já sabemos que foi escrito muito depois, mas no livro de Ruth nós vemos a história de um remidor que precisava de um parente. O que era um remidor? Um remidor era um parente próximo que tinha grande afeição, e ele se compadecia da pessoa necessitada. Ele se colocava à disposição para proteger, para defender, para ajudar no que fosse necessário, até mesmo para comprar a dívida da pessoa. O Redentor, era esse o papel do Redentor. Ele ia comprar aquela causa. Então foi essa palavra que Jó estava usando. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele não imaginava que um dia Cristo viesse ao mundo para pagar o preço, mas ele sabia que tinha um Deus do céu que podia todas as coisas. Ele disse: o meu Redentor, aquele que me redime, o Jeó, aquele que vai me resgatar, ele está vivo. Ele está vivo, aleluia, aleluia. Diante de situações difíceis, muitas vezes eu declarei, muitas vezes diante de situações, tanto no campo missionário, passando provações, como aqui também, quando eu vim do campo com problemas de enfermidade, eu declarava: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor, ele vive, e ele vai se manifestar, ele vai se levantar. Quando Deus se levanta, a situação muda, a história muda, e Deus vai se levantar em seu favor. Deus vai se levantar. Seja na área da saúde, seja na área sentimental, na financeira, na familiar, tenha certeza que o seu Redentor está vivo. Ele está ouvindo as acusações, ele está vendo o que você está passando, e ele vai se levantar. E quando ele se levantar, ele vai mudar a história. O quadro vai mudar e você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. E quando ele falou do Redentor, no Salmo 130, nós vamos ler aqui: espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. É promessa do Senhor, irmãos. Segure essa promessa. Ainda em Isaías capítulo 47, verso 4, vai dizer assim para nós. Isaías 47, 4: o nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. O nome do nosso Redentor é, como igreja, o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Aleluia. Jeremias 50, verso 34 diz: mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores
da Babilônia. Aleluia. Aqui está dizendo que o seu Redentor é forte e que ele pleiteará a sua causa. Jó tinha essa certeza que Deus estava trabalhando em favor dele. Aleluia. E ele disse: eu verei a Deus. O que Jó estava dizendo, ele tanto se referia à ressurreição, ele se antecipou também falando sobre a ressurreição, algo que nem se ouvia falar naquela época. Mas ele disse também: na minha carne eu verei a Deus. Ainda na minha carne. Ele não sabia o que estava preparado, mas ele disse: eu vou ver a Deus. Deus vai agir em meu favor. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de quem crê. Quem não crê diz que está tudo acabado, que sabe que é o fim, que vai morrer. Mas quem crê, em meio ao sofrimento, em meio à dor, declara que o Redentor vive e eu verei Deus. Eu vou ver Deus. Como é que você vai ver Deus? A palavra diz que ninguém vê a Deus sem morrer. Nós podemos ver no livro de Gênesis, tem algumas referências aqui. Gênesis capítulo 32, versículo 30, quando Jacó, ele passou pelo vale de Jaboque, ele disse no final, chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva, porque ninguém via Deus e ficava vivo. Nós podemos ver também no livro de Êxodo 24, quando o Senhor Deus mandou que Moisés e os 70 anciãos subissem ao monte. Ele foi com aqueles homens para o monte. No versículo 20, no versículo 10, desculpe, ele diz assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe ao monte e fica lá, e te darei as tábuas. Levantou-se Moisés e eles foram e eles esperaram o Senhor, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra, de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Nós podemos ler em Juízes capítulo 13 também, quando o anjo do Senhor aparece a Manoá, o pai de Sansão, para declarar que eles iam ter um filho. E depois que o anjo apareceu novamente, que a esposa de Manoá o chamou, e o anjo conversou com o casal, eles disseram: certamente vamos morrer, porque nós vimos a Deus. Era o anjo do Senhor, mas Deus jamais ia se apresentar para depois matar. Deus não ia fazer uma promessa para eles que ia ter um filho e depois matá-los. Não, Deus aparece para aquele que crê. Aleluia! Deus aparece para aquele que crê. E ele disse ainda, certamente morreremos. Mas a esposa disse: não, nós não vamos morrer, porque se o Senhor quisesse nos matar, Ele não ia vir nos fazer uma promessa. Então creia, a promessa está de pé. Aleluia! A promessa de Deus na sua vida está de pé. Tome posse e creia que você vai ver. Aleluia! Deus cumprir. Tem promessas que podem ser cumpridas até depois da morte. Quantas mães, quantos pais, certo do Senhor, morreram sem ver seus filhos salvos, porque Deus tinha feito promessa, mas se cumpriu depois da morte. Não tem problema, mas tem coisas que é para se cumprir com você em vida, e Deus vai lhe preservar em vida até você tomar posse dessa vitória. Aleluia! Quem crê vai ver a glória do Senhor. Depois o próprio Jó, no capítulo 42, versículo 5, ele diz aqui, ele disse: com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia, aleluia. O que Jó estava dizendo: ainda em minha carne eu verei a Deus. Ele cria que ele ia ver Deus agindo, ele ia ver Deus. Ele podia não ver fisicamente, mas ele ia ver o agir de Deus, e aqueles que o rodeassem também veriam a glória do Senhor na vida dele. Irmãos, Deus quer fazer isso conosco. Aleluia. Não foi só no passado, hoje no presente Deus quer fazer isso. Ele quer manifestar a glória. Ele quer fazer com que aqueles que nos desprezam, aqueles que nos zombam, aqueles que nos criticam, que não creem aqui na obra de Deus na nossa vida, eles sejam envergonhados e confundidos. Porque assim foram os amigos de Jó. Deus requereu deles. Eles já tinham partido, já tinham ido, depois de tantas acusações.
Mas o Senhor disse para eles: não é justo o que vocês fizeram com meu servo Jó. Vão a ele e ele vai orar por vocês. E Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos amigos. Ore pelos seus acusadores, porque Deus vai fazer coisa grande na sua vida. Além de limpar o seu coração e liberar o perdão e trazer amor ao seu coração, ainda vai abençoar a vida deles. E eles vão saber que é um Deus da sua vida. Aleluia! Há um Deus que pode todas as coisas. Há um Deus fiel. Então creia que você vai ver Deus agir. Aleluia! Isaías capítulo 6, versículo 5. Também nós podemos observar quando ele teve a visão do Senhor. Ele disse: ai de mim que eu vou perecendo, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas no capítulo 33, 17, há uma promessa para nós: os teus olhos verão o Rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Aleluia! Quantos creem aqui que vão ver o Rei? Você crê que você vai ver o Rei? Então você creia e confesse que você vai ver Deus. Você vai ver Deus agindo. Você vai ver Deus entrando na causa, mudando a história. Você vai ver Deus fazendo aquilo que parece impossível aos seus olhos, porque todo aquele infortúnio de Jó não era para ele ter esperança. Ele ainda chegou a declarar a esperança até para a árvore cortada, porque se for deixado o seu tronco e estiver à beira do rio, à beira das águas, ela vai crescer, ela vai brotar e dar fruto novamente. Mas para o homem morto não há esperança, porque ele deita e não se levanta jamais. Mas ele disse: eu verei a Deus, eu vou ver Deus agir, e também ainda vai ver Deus da eternidade. Ele esperava também ver o Senhor da eternidade. Ele sabia que um dia haveria face a face com o Senhor após a ressurreição. E Deus quer fazer isso na nossa vida. Há esperança para você, há esperança para nós. Aleluia! Terminando, eu quero ler aqui João 14, versículo 9. Quando o próprio Jesus falou para Filipe, ele disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aleluia. Então nós já vimos o Senhor. A salvação do Senhor já foi revelada em nossa vida. As bênçãos do Senhor têm nos acompanhado. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Estamos de pé por causa da misericórdia do Senhor. Então, por causa dessa misericórdia, adore. Jó adorou em meio à cinza. Jó adorou no sofrimento. Por isso que ele viu a Deus. É um segredo. Há um segredo na adoração. Quando nós nos prostramos, quando nós esquecemos a situação, o problema, e olhamos para aquele que é maior do que o problema, para aquele que cria a solução, nós recebemos a vitória. Aleluia! Vamos ficar de pé, igreja, adorar juntamente com a cantora Eliette. Ela vai louvar esse hino, nós vamos louvar com ela, e depois nós vamos fazer uma oração muito Eliette. Você que está passando alguma causa, uma situação difícil, creia na vitória no nome de Jesus. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações não resolvidas lhe arrebentam a solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito. O Senhor está falando com você. E o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça pra dar vitória ao filho seu. Deus abre caminho pra você passar, acalma a tempestade, a fúria do mar.
aleluia. Começa a adorar o nome dele. Adeus, adeus, adeus. Alô, Deus, ele abre a porta para você passar. Ele faz caminho no meio do mar e a tempestade que ele faz vai acalmar. Aleluia. Eu quero orar agora. A igreja interceda comigo. Alguém que está precisando de uma restituição de Deus na sua vida. Você que tem algo que colocou na mão do Senhor, algo que o inimigo levou, algo que o inimigo fez com que você perdesse, e você está na vergonha, você está no opróbrio. Deus está aqui para mudar o cativeiro. Deus mudou o cativeiro de Jó e deu a ele tudo em dobro que antes possuía. Ele é um Cristo, aleluia. Ele tem muito mais. Ele é um Deus de restituição. Receba a restituição. Recebe a restituição de Deus na sua vida. Levante sua mão e receba essa vitória. Quem não precisa dessa oração, estenda a mão para alguém que está precisando e creia. E vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante do teu trono, Senhor. A tua palavra foi ministrada. Aquilo que tu deixaste registrado para o nosso proveito. Oh, Senhor amado, eu sei, Senhor, que nesta manhã esta palavra teve endereço certo, porque há pessoas necessitadas deste local e que precisam de uma resposta tua. E tu estás dizendo que tu és o mesmo, que tu te levantaste em favor do teu servo Jó, porque ele crê